resolvi sentar aqui no meu sofazinho pra poder gravar um vídeo com vocês sobre dúvidas de São Paulo, sobre dúvidas da mudança e tudo mais. Tem algumas perguntas que vocês fizeram pra mim lá nos stories, então eu vou responder elas agora. E é isso, vamos lá. 1. Já conhece os vizinhos? Conheço alguns de vista. Tem uma vizinha que eu sei nome, sei qual é o andar dela, sei tudo certinho dela, assim, mas a gente não é amiga, a gente se conhece só. Tenho ela. A minha vizinha da frente, eu já gravei o rosto e a gente já conversou também, então meio que conheço, assim. Alguns vizinhos aqui do andar também já sei mais ou menos quem são. E rolou uns dias atrás um episódio que pegou fogo no prédio do lado, que é no mesmo condomínio, né? E aí a gente desceu todo mundo, e aí eu conheci mais gente, assim, mas é aquela coisa, tipo, vamos falar sobre o fogo, vamos falar o que tá rolando e tal. Não teve muitas apresentações. E também tô no grupo do WhatsApp, que a galera interage. Então tem um vizinho mais aqui pra baixo, que tem até vídeo no YouTube fazendo tour na casa dele, que aí eu conheço, sei quem é. E também tem alguns outros vizinhos aí, que eu conheço também, assim, de vista, ou de falar uma vez ou outra, assim. Mas, assim, de entrar na casa e tal, só conheço uma, mas a gente também não é super próximo, assim. Então, temos alguns vizinhos conhecidos. Pergunta 2. Já tá se sentindo em casa? E essa pergunta é uma pergunta muito profunda pra mim, assim. Porque todo mundo falava que eu ia me sentir em casa, que a sensação de ter uma casa sua é diferente, de que sair de casa e aí voltar pra dormir aqui era a melhor coisa e tal. E às vezes eu sinto, sim, essa vontade, assim, nossa, vou pra minha casa, vou dormir em casa. Mas eu acho que eu ainda tenho muita mentalidade, porque aqui eu tô alugando, né? Não é exatamente minha casa, é só um aluguel, então eu acho que eu não me apeguei tanto ao conceito de casa. Eu me apeguei ao conceito de que, ok, aqui estou morando, vou morar aqui até quando puder, quando der, mas é isso. Eu sinto em certos momentos sensação de casa, de segurança, de que é meu lugarzinho, assim, pra eu ficar quietinha, pra eu refletir e tal. Mas assim, esta é a minha casa, eu acho que ainda não é aqui. Eu acho que é muito por isso, pelo fato de que é um aluguel e não minha casa mesmo, não comprei essa casa. Mas sinto que, por exemplo, São Paulo é um lugar que eu sinto em casa. Eu me sinto em casa, eu me sinto com sentimentos bons aqui em São Paulo, então eu acho que é um meio a meio, assim. Às vezes eu sinto, dependendo da situação, às vezes não, por aí vai. Qual foi a maior dificuldade? Organizar a mudança e vir pra cá. Gente, eu sou péssima. Inclusive, eu acho que não é que seja uma super dificuldade, mas pra mim, quando tem muita informação, é muito difícil eu conseguir organizar as coisas. Então, como eu tava cheia de coisa pra trazer, foi muito difícil pra mim separar, colocar em caixa, etc e tal. Tanto que quem organizou as minhas 3 caixas que vieram foram minhas afilhadas de casamento, a Vanessa e a Carolzinha. Elas simplesmente foram um dia lá e resolveram tudo em 2 horas, que eu sentava no chão e chorava todas as vezes porque eu não conseguia fazer. Então, assim, acho que essa foi a maior dificuldade. Outra segunda maior dificuldade foram as torneiras deste apartamento. Tudo que saía água deste apartamento estragou. Estragou a torneira da área de serviço, estragou a torneira do banheiro, estragou o chuveiro do banheiro e estragou a torneira da cozinha. Acho que no vlog de mudança vocês viram, principalmente a da cozinha. As outras aconteceram entre outubro, novembro e tal. Até a do banheiro foi no começo do ano, mas eu tava muito preocupada em tomar banho e instalar um novo chuveiro, em como eu faria isso. E aí eu pedi pro zelador, claro. Mas o fato de que todas elas estragaram, praticamente uma em cada mês, foi algo assim, me deu um desânimo, assim. Mas agora já foi, agora tá tudo bonito. Quando você viu que era a hora? Eu já tava pensando em me mudar há muito tempo. Eu já tinha sonhos, né? Já tinha planos de me mudar, inclusive pra fora do país. E eu sempre fiz muitos planos, eu fiz cálculos e tudo mais, e enfim, sempre mudava a opinião, assim. E aí, no ano passado, quando eu me estabilizei melhor, eu comecei a trabalhar numa agência aqui em São Paulo, de Ribeirão Preto, mas aqui de São Paulo. Eu comecei a estabilizar um pouco melhor, consegui guardar dinheiro e tudo mais. E como eu comecei a vir muito pra São Paulo, eu vinha 4, 5, 6 vezes por ano pra São Paulo, eu percebi que talvez fosse mais interessante vir pra cá. Então, como eu já tava com a agência que era daqui, eu poderia cobrir eventos que eu não poderia cobrir se eu estivesse em Santa Catarina e tudo mais, enfim. Falei, vamos unir o útil ao agradável. Eu já queria ter essa experiência de morar sozinha, eu queria saber como é que era. Foi meio
deu algum tempo de pensar, né? Pensar, tipo, surgiu a vontade de morar sozinha, a curiosidade, de planejar. Eu planejei muito, eu guardei muito dinheiro. Eu tomei a decisão mesmo de vir pra São Paulo em maio, não, em abril, maio do ano passado. E eu segurei todo o dinheiro possível, me planejei até vir em outubro pra cá. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Foram 5 meses, quase meio ano, planejando e procurando lugar e tudo mais. Tanto é que eu nem ia morar sozinha aqui. Na primeira tentativa de vir para São Paulo, eu ia dividir apartamento. Não deu certo. E aí eu até pensei em desistir. Falei, não, então não é pra ser São Paulo. Mas aí apareceu esse apartamento aqui e falei, é isso, vamos. Maior desafio e a coisa mais legal que fez e nunca imaginou. Eu acho que as coisas mais legais que eu fiz e eu nunca imaginei foram montar coisas e ser capaz de trocar coisas, por exemplo, a torneira, montar móveis. Era uma coisa que eu sempre via, tipo, as pessoas fazendo nos vlogs da gringa que eu acompanhava, né? Nas meninas que eu acompanhava, eu sempre via isso, eu achava muito legal. E aí eu olhava pras coisas e falava, meu, gente, mas eu não tenho capacidade disso, eu não sei nem qual é a diferença de uma chave Phillips pra uma chave Fender, se é que tem diferença. Como é que eu vou fazer isso acontecer, assim? E aí eu acho que ir montando e resolvendo esses problemas que iam acontecendo, seja trocando um negocinho da torneira, seja trocando a torneira inteira, mesmo com ajuda, eu acho que isso foi uma das coisas mais legais, assim. Porque eu percebi que eu tinha capacidade, sabe? Eu conseguia fazer as coisas que eu me propunha a fazer, mesmo que fossem difíceis. Então eu acho que isso foi muito legal. Me conhecer um pouco mais, eu acho que foi muito legal. Descobrir quem eu sou sozinha mesmo, porque, né, enfim, você morar com seus pais, morar com outra pessoa, você é você, mas nem sempre você tem o seu momento sozinha, né? A sua vida sozinha. Então agora eu tô descobrindo quem é a Cindy sozinha, o que ela gosta, o que ela não gosta tanto. É muito louco essa coisa de tipo, não preciso avisar ninguém, não preciso... Quer dizer, eu aviso as minhas amigas, né, minha cunhada e tal, mas assim, não preciso avisar ninguém que tô saindo, que tô chegando, que tô não sei o quê. É muito engraçado, inclusive, teve algumas vezes em que eu tava dormindo e eu acordei toda assustada, sei lá, com a Alexa tocando música ou alguma coisa do gênero, e eu falava, meu Deus, eu vou acordar meus pais com essa música. E aí eu, não, pera, eu já não tô morando mais com os meus pais. Teve um dia também que, eu acho que eu pensei, eu tava na rua e eu pensei, não, tem que avisar meus pais que eu vou chegar mais tarde ou algo do gênero, e, tipo, não tem que avisar meus pais não vão saber que eu vou chegar. Teve um outro dia também que eu tava, acho que na rua, e aí eu pensei, tipo, não, meus pais vão ver isso, e aí eu, não, pera, meus pais não vão ver isso, porque eles não moram mais comigo e tal, enfim. Então, assim, tem particularidades muito legais, assim, de morar sozinha, de aprender a ser sozinha, que é muito difícil pra mim. Não parece, porque eu me isolo geralmente das pessoas em muitos momentos da vida, mas eu realmente tenho dificuldade de ficar sozinha, então eu acho que tá sendo muito legal. Apesar de ser difícil, de ser um desafio, tá sendo muito legal aprender a ficar sozinha, a viver sozinha, a fazer coisas sozinha, mais do que eu já fazia, né? Porque eu viajava sozinha, eu saía sozinha, mas é diferente, assim. E às vezes é tipo ficar na cama, olhando pro teto sozinha e pensando, tipo, o que eu vou fazer agora? Nossa, eu posso ficar aqui fazendo nada. Enfim, gente. Eu acho que essas são as experiências mais legais, assim, a parte de saber que eu tenho capacidade das coisas e entender quem eu sou sozinha. E a última pergunta é: como foi o trâmite de achar um lar? Quando eu decidi vir para São Paulo, eu decidi em abril, maio. Foi uma viagem que eu vim para São Paulo para conhecer a menina que provavelmente eu dividiria o apartamento. Eu conheci ela, a gente se deu bem, deu tudo certo. A gente falou, então bora, vamos dividir o apartamento mesmo e tal, vamos começar a procurar. E aí a ideia era vir em setembro, então a gente começou a procurar. A gente começou a procurar já em lá, junho, julho, a gente já começou a ver para também ter base de quanto ia sair para cada uma e tudo mais. A gente começou a fazer lista de compras do que ela já tinha, o que eu tinha, o que faltava, o que cada um ia comprar. E aí a gente começou a ver apartamentos. E aí rolou, numa das nossas conversas, minha e dela, rolou uma questão que a gente realmente olhou pra cara da outra e decidiu, tipo, a gente se olhou, conversou e decidiu que realmente não ia dar certo de morar juntas. E aí eu já estava meio viciada em olhar aluguéis, eu falei, tipo, eu quero gastar X reais. Por que eu não procuro por apartamentos de até X reais só pra ver o que me dá? Só pra ver os bairros que eu supostamente posso morar.
pra ver o que me oferece. E aí eu fiquei olhando, eu ficava olhando, sei lá, 2, 3 vezes por semana, apartamentos no quinto andar, em outras imobiliárias e tudo mais. E aí em agosto, acho que dia 26 de agosto, se eu não me engano, eu olhei esse apartamento 25 de agosto, alguma coisa assim. Eu olhei esse apartamento aqui e ele tinha praticamente tudo que eu queria, tudo que eu precisava, assim. Eu queria um apartamento que tivesse portaria, eu queria que tivesse academia, tivesse outras coisas dentro do condomínio. E eu queria um apartamento em que não fosse um estúdio ou uma kitnet. Eu queria ter o quarto separado, porque eu sabia que eu ia ter amigos vindo me visitar, eu ia ter meus parentes e tudo mais. Eu queria pelo menos ter um quarto a mais ou uma sala para que, caso a gente não quisesse dormir todo mundo junto, tivesse a possibilidade de dormirmos cada um em um ambiente meio privado, assim. E aí eu achei esse apartamento, ele era vaziozinho, não tinha nada, nenhum móvel. Inclusive as pessoas que me ajudaram a procurar sempre falavam, não, aluga um que já seja mobiliado e tudo mais. Eu não ouvi. Me apaixonei por esse apartamento e aí eu tinha uma lista de apartamentos possíveis pra mim, com o nome, o bairro, se era perto do metrô ou não, qual era o valor, enfim, o link do apartamento. E aí tiveram 2 apartamentos que me chamaram muita atenção, esse aqui e um outro, e o outro era estúdio também. Então o que eu fiz? Quando eu encontrei esse aqui, eu fiz 2 propostas, eu fiz uma proposta pra cá e eu fiz uma proposta pro outro apartamento. E aí isso foi numa sexta-feira. No sábado, a Camila, minha amiga, se ofereceu pra vir aqui visitar esse apartamento. Eu agendei um horário, ela veio visitar o apartamento no sábado de manhã, umas 8 da manhã, ela veio, visitou, fez tour pra mim, bateu foto e tal, disse que era um apartamento muito bom, era novinho e tudo mais, e que eu devia fazer a proposta mesmo. E aí nesse mesmo dia eu já tinha recebido a contraproposta da dona aqui do apartamento, né? Eu tinha feito a proposta na sexta. No sábado de manhã ela já tinha feito uma contraproposta que ainda cabia dentro do meu orçamento. E aí, quando a Camila fez o tour, eu simplesmente falei, beleza. Ela falou que é bom, tá num lugar legal, tem coisas legais ao redor e tudo mais, numa localidade que eu esperava, que eu queria. Vou mandar. E aí eu lembro de, tipo, mandar os documentos, porque eu aluguei pelo quinto andar. Eu mandei os documentos 9 horas da manhã, eu me atrasei pra um compromisso que eu tinha, que eu ia experimentar um vestido pra um casamento e tal, com minha afilhada e tal. Aí eu me atrasei pra isso, eu lembro de estar 9 horas da manhã falando, eu tô saindo de casa daqui a 15 minutos, eu preciso só fazer um negocinho. Então, 9 horas da manhã, eu mandei todos os documentos pro quinto andar e falei, se for pra ser meu, vai ser meu, é isso aí. Aí fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, a correria que eu tinha que fazer. Quando eu entrei no meu carro, eu recebi um WhatsApp e um e-mail falando, seu contrato já está no seu e-mail, é só assinar e o apartamento é seu. E aí foi assim que eu descobri que eu ia vir pra São Paulo. Aí aluguei já naquele dia, assinei o contrato naquele dia mesmo. Aí me organizei, porque eu tinha planejado setembro com a menina, mas aí eu não achei que eu ia achar um apartamento só pra mim até setembro. Então eu tava, sei lá, pensando que eu ia me mudar em outubro, novembro, talvez só no outro ano e tal, né? E aí quando apareceu esse e-mail, eu tive que correr com tudo. Então aí eu avisei meus pais, avisei os meus amigos, porque ninguém tava sabendo que eu tinha me candidatado pra esse apartamento. Eu fiz realmente na corrida e na surdina, assim. E aí eu fui avisando e fui planejando. Aí eu fiquei um mês em Joinville, paguei um aluguel aqui, mas fiquei um mês em Joinville organizando as minhas coisas. E no dia 6 de outubro, eu apareci aqui neste apartamento. Na verdade, fiquei uma semana ainda morando com a Camila, aqui em São Paulo, porque eu não tinha nada. Eu organizei minhas coisas, mas eu, sei lá, tinha um apartamento e um sonho. E eu sou muito difícil de decidir as coisas, então eu pesquisava muito e não comprava nada. E aí a Camila falou, não, agora você vai sentar aqui, vai comprar suas coisas pra você poder se mudar pro seu apartamento e morar nele. Então aí eu comprei a cama, comprei a geladeira e o fogão. E aí quando eu recebi os 3, ela me liberou, veio pra cá. Foi lá pelo dia 12 de outubro, 11, 12 de outubro, que foi um feriado, que eu realmente me mudei pra cá. Eu dormi a primeira noite aqui com a Anaíse e depois dormi sozinha. E foi umas sensações muito loucas, assim. Mas foi assim, a caça foi, comecei procurando de um jeito, que era dividir apartamento, não deu certo, aí eu já estava meio viciada em procurar em sites. É muito louco, não entrem nesses sites se vocês não querem ficar viciados. Procurei pelo meu máximo, meu orçamento máximo que eu queria alugar. Achei esse aqui, uma amiga minha visitou e aí aconteceu. E foi isso.
E foram essas as perguntas que a gente tinha. Foram pouquinhas, mas acho que foram as mais importantes. Se vocês quiserem mais vlogs de São Paulo, ou falar mais sobre a mudança, se vocês ainda têm perguntas sobre São Paulo, aluguel, mudança de estado, qualquer coisa assim, vocês podem me perguntar aqui nos comentários. Estou aberta e disponível para conversar com vocês e falar, tirar todas as dúvidas de vocês. Eu tinha muitas dúvidas e foi por causa de amigas que já tinham essas experiências que eu ia perguntando e foi esclarecedoríssimo, assim, foi muito bom ter essas pessoas para me guiarem, para me falarem tudo de orçamento, de cálculos, de tudo que eu tinha que ligar, tudo que eu tinha que ativar, tudo que eu tinha que mudar pro meu nome, enfim. Foi essencial que essas minhas amigas estivessem me guiando nisso também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem para mudar, enfim, vai me perguntando aí nos comentários que eu vou respondendo, eu vou tentando ajudar vocês o máximo possível. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Ele foi super rapidinho mesmo, só para tirar as dúvidas de vocês. E como vocês pediram um vídeo separado da mudança, então está aqui o vídeo. E até o próximo. Beijo!